Imagine fechar os olhos pela última vez. O coração para, a respiração cessa, mas e a consciência? O que acontece nesse instante misterioso que separa a vida da morte? Essa pergunta atravessa séculos, civilizações e culturas. E as respostas que encontramos são tão fascinantes quanto divergentes. Prepare-se, porque hoje vamos viajar pelas principais tradições do mundo e descobrir como cada uma delas explica o que acontece depois que damos nosso último suspiro. Desde os primeiros séculos, os cristãos acreditam que a alma não é passageira, mas eterna. O destino de cada pessoa estaria diretamente ligado às escolhas feitas em vida. Mas não é apenas sobre boas ações, é sobre fé. Muitos cristãos acreditam que logo após a morte existe um julgamento individual. Se a alma parte em paz e com fé, estaria destinada ao céu, não como um lugar cheio de nuvens e anjos tocando harpas, mas como um estado de plenitude, onde não há dor nem arrependimento. Do outro lado está o inferno, visto não como um espaço de fogo físico, mas como a ausência total de Deus, um vazio sem luz nem amor. Mas o mistério cristão vai além, a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo escreveu que haverá um dia em que os corpos serão restaurados, matéria e espírito unidos em perfeita harmonia, um corpo incorruptível. Essa promessa é tão poderosa que moldou a forma como milhões vivem até hoje. Para os cristãos, a morte não é um ponto final, é transformação. É acreditar que cada gesto de amor, perdão e compaixão ecoa pela eternidade. No Islã, a morte não é o fim, mas o começo de algo muito maior. Assim que a pessoa parte, dois anjos, Munkar e Nakir, se aproximam para fazer 3 perguntas. Quem é o seu Senhor? Qual é a sua religião? Quem é o seu profeta? As respostas já determinam o primeiro passo da alma. Mas esse é apenas o início. No Islã, cada gesto conta. Nada é esquecido. Cada sorriso, cada injustiça, cada palavra é registrada em um livro das ações. Imagine uma balança invisível pesando todo o bem e todo o mal. Se as boas ações superam as más, abre-se o caminho para o paraíso, descrito como jardins infinitos, rios de leite e mel, reencontros familiares e paz eterna. Mas se o mal for maior, o destino pode ser o inferno, lugar de sofrimento e vazio. Ainda assim, a mensagem central do Islã é clara: Deus é justo, mas também misericordioso. Muitos acreditam que mesmo almas que erraram têm chance de redenção após um tempo de purificação. E no fim dos tempos, todos serão reunidos para o grande julgamento. Cada ato será revelado, e cada alma verá a verdade de suas escolhas. No hinduísmo, a morte é como trocar de roupa. O corpo acaba, mas a alma, o Atman, é eterna. Ela não nasce, não envelhece, não morre. Apenas assume novas formas. Esse processo é chamado de Sansara, o ciclo de renascimentos. Cada vida é uma etapa e o que define a jornada é o karma, a lei de causa e efeito. Se você age com bondade, evolui. Se causa dor, retorna para enfrentar as consequências. Mas não como punição, e sim como oportunidade de aprendizado. O objetivo final é alcançar o moksha, a libertação do ciclo, a fusão da alma com o absoluto, como uma gota que retorna ao oceano. Nesse estado não há ego, medo ou dor. Apenas paz plena. Existem vários caminhos para chegar lá: a devoção, o conhecimento espiritual, a ação correta sem apego ao resultado ou a meditação profunda. Para o hinduísmo, a morte é apenas uma curva numa estrada infinita. Uma chance de recomeçar até encontrar a libertação. No budismo, não existe uma alma eterna que reencarna. O que continua é a consciência em movimento, moldada pelo karma de cada ação, pensamento e intenção. Essa consciência entra no Sansara, uma roda que gira sem parar. Mas, ao contrário do hinduísmo, o Sansara é visto como uma prisão de dor, ilusão e desejo.
a perda, a frustração, o sofrimento. Tudo se repete vida após vida. A única saída é o Nirvana. Mas não se engane, o Nirvana não é um paraíso. É um estado de libertação total, onde os desejos cessam e o sofrimento chega ao fim. O caminho é claro: seguir os ensinamentos de Buda, praticar a meditação, cultivar compaixão, sabedoria e atenção plena no presente. Para os budistas, preparar-se para a morte começa em vida. Porque o modo como vivemos determina o modo como morremos, e talvez se precisaremos ou não voltar. No Espiritismo, a morte não é um adeus, mas uma mudança de plano. O corpo fica, mas o espírito segue consciente, aprendendo e evoluindo. Não existe céu fixo nem inferno eterno. Existe aprendizado. Assim que a vida física termina, o espírito retorna ao mundo espiritual. Alguns vão para colônias de estudo e trabalho. Outros enfrentam confusão ou sofrimento, não como punição, mas como reflexo de suas escolhas. Mas nada é definitivo. O espírito reencarna quantas vezes forem necessárias. Cada nova vida é uma chance de reparar erros e evoluir. E o Espiritismo vai além. Acredita que a comunicação entre vivos e mortos é possível, através de médiuns preparados. Mas não é espetáculo, é responsabilidade. A grande lição espírita é simples: não devemos temer a morte, mas a vida mal vivida. Porque mais cedo ou mais tarde, todos colherão aquilo que plantaram. O judaísmo, por sua vez, traz uma visão mais discreta e enigmática. Para muitos judeus, o foco não está na morte, mas na vida. Ainda assim, há conceitos sobre o além. Um deles é o Olam Abba, o mundo vindouro, um estado espiritual de paz e comunhão com Deus. Outra corrente fala da ressurreição dos mortos, no tempo do Messias. Mas nada é descrito de forma rígida. O judaísmo valoriza mais a conduta ética, cumprir os mandamentos, praticar o bem, respeitar o próximo. Há também a ideia do Gehinnom, um espaço de purificação temporária, não um inferno eterno, mas uma revisão da alma antes de seguir adiante. E o judaísmo ainda reforça algo muito profundo: a memória dos mortos. O luto, as orações e os rituais são formas de manter viva a conexão entre gerações. Na mitologia nórdica, a morte era uma travessia. O destino dependia da coragem. Quem morria em batalha com honra era levado ao Valhalla, o grande salão de Odin, onde guerreiros treinavam para o Ragnarok, a batalha final. Outros iam para Folkvangr, o domínio da deusa Freyja. Já os menos corajosos acabavam em Hel, o reino sombrio governado pela deusa de mesmo nome. Não era um inferno de punição, mas um lugar frio, de esquecimento. Para os vikings, o que importava não era viver para sempre, mas morrer com honra. Na tradição chinesa, influenciada pelo taoísmo, pelo confucionismo e pelo culto aos ancestrais, a morte não é fim, mas mudança de estado. A alma poderia se dividir: uma parte permanecia ligada à família, outra retornava ao Tao, a força eterna que sustenta o universo. Daí nasceu o culto aos ancestrais. Os mortos não desaparecem, continuam influenciando os vivos, protegendo ou perturbando, dependendo de serem lembrados. O confucionismo, mais prático, preferia não especular sobre o invisível, mas valorizava o luto e os rituais como forma de manter a harmonia social. No taoísmo, a morte é simplesmente o retorno ao todo, como a água que volta ao rio. Cristãos esperam a ressurreição. Muçulmanos confiam no julgamento divino. Hindus e budistas falam em ciclos infinitos. Espíritas em aprendizado contínuo. Judeus preferem o mistério. Nórdicos buscavam a honra. E os chineses, a harmonia. Tantas respostas diferentes para a mesma pergunta: o que vem depois da morte? Talvez a grande lição seja esta: mais importante do que o mistério do além é o modo como vivemos o agora. E você? O que acredita que acontece depois do último suspiro?
Escreva nos comentários. E se você gostou desta viagem pelas crenças do mundo, inscreva-se no canal História da Lusofonia e continue explorando as narrativas mais incríveis que moldaram a humanidade.